Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui para a gente tentar entender por que para tanta gente é tão difícil perder. É tão difícil assim que a coisa não seja do jeito que gostaria que fosse, né? Tem gente que topa isso numa boa, fala, realmente não rolou e tal, processa, flexibiliza, tenta outro jeito. Tem gente que fala, não dá, tinha que ser assim, tinha que ser assim, tinha que ser assim. Por que será? O que isso diz da gente? O que isso faz a gente pensar? O que dá para pensar a partir daí para entender melhor esse fenômeno, para tentar ajudar ou para tentar nos ajudar, a gente que tem dificuldade de perder tantas vezes, né? Isso também varia, né? Tem coisas que você consegue perder, tem coisas que você não consegue perder, por exemplo. Depende do que está investido ali. Mas bom, a gente vai pensar sobre isso hoje com calma. Vou botar o índice aqui. São muitos assuntos assim que a gente vai abrir. Eu vou tentar não abrir demais, coisa demais. Tudo que eu disser, que eu citar, né, vídeos que eu citar, texto, o que quer que seja, vai estar na descrição aí embaixo. Então se eu falar, tal coisa, tal ideia, e você não sabe o que é, tá na descrição aí embaixo. É assim que esse canal funciona. Tem gente que fica chateado porque eu abro muitas janelas, mas é assim que funciona. Então beleza. Então vamos com calma aí para tentar entender isso. Acho que tem alguns conceitos básicos que a gente precisa tentar elaborar para a gente sacar por que isso acontece assim, e para a gente ver se tem alguma saída melhor pra gente que tem dificuldade de perder e dificuldade de, então, nesse sentido, lidar com a realidade, né? Já resolvendo já o problema maior. Quem não sabe perder, não lida com a realidade, não consegue o que quer, porque não sabe perder. Enfim. Mas vamos lá, vamos com calma, vamos por partes, né, na nossa história aqui. Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é o que a gente está chamando de perder. Eu vou chamar de perder aqui hoje, tem vários jeitos de entender a ideia da derrota, de perder, de não ter, de ter uma coisa e não ter mais, então tem muitos jeitos de entender isso. Mas eu vou chamar de perder a coisa mais simples possível, que é assim, não ter a satisfação de uma necessidade básica. Seja uma necessidade emocional, como a gente chama aqui, dos nossos afetos fundamentais. Se quiser entender o que é isso, está embaixo. 7 afetos fundamentais do paradigma da neurociência afetiva, que a gente usa aqui como referência para a autoescrita, que é o processo de pesquisa aqui desse canal. Se quiser entender também está embaixo, autoescrita. O que é autoescrita? Que troço é esse? Enfim, vai embaixo para você olhar. Mas então, seja uma necessidade emocional dessa, seja uma necessidade fisiológica, né? Inclusive elas podem se relacionar várias vezes. Mas então, por exemplo, bebê. Pensa num bebê, que é o mais fácil da gente pensar, em geral, porque a gente está bem. Várias vezes a gente se aproxima disso. E como eu tenho um bebê de 9 meses, é bem fácil para mim fazer esse tipo de analogia ou de imagem. Então tá, é o seguinte, tem um bebê, ele precisa comer. Ele precisa comer, ele está com fome, o que ele faz? Ele protesta, né? Primeira reação que ele tem, assim, é o protesto. É a raiva, né? Então ele tem uma necessidade não satisfeita, um desvio homeostático, para quem quer entender o que é homeostase, está embaixo. Tem uma zona de equilíbrio onde ele tem que estar, que é a homeostase, ele desvia, começa a elevar a tensão, fica ruim, ele protesta, né? Vocês podem pensar que a gente faz isso adulto também, né? Mas enfim, estamos pensando no bebê. Ele protesta, e aí esse protesto tem a ver com a raiva, né? Então um desvio de uma homeostase fisiológica básica, comida, e aí a raiva é uma necessidade afetiva, emocional, né? Necessidade de brigar, que está conectada a isso, né? Então tem alguma frustração de alguma coisa e eleva a necessidade de brigar. Tá. Gente, eu vou fazer aqui um adendo rápido nesse vídeo, eu vou discordar de uma coisa que eu estou dizendo só para ser bem rigoroso. Estrito senso, isso que eu estou descrevendo nessa parte aí não é raiva, no sentido que o Panksepp, Jaak Panksepp, nosso teórico de referência, descreve como essa necessidade lá, como esse sistema afetivo da raiva. Se quiser entender os sistemas afetivos, está aí embaixo o vídeo explicando isso. Estrito senso, isso é um erro de previsão básico que está acontecendo aí. Você, então, por exemplo, um bebê, assim, quando acabou de nascer, né, um bebê de alguns meses ou no comecinho da vida, ele tem um reflexo de busca aqui, né, a sucção e tal, e se ele não acha o peito, ele tem uma elevação de tensão, que não é raiva ainda, né, é uma elevação de tensão, um desconforto, ele chora. Aos poucos, essa elevação de tensão, dessa necessidade não satisfeita, vai se conectando a um objeto que não a satisfaz, o que impede essa satisfação de acontecer. O que isso quer dizer? Eu vejo minha mãe, eu quero o peito, mas ela não me dá. Aí eu começo a localizar esse erro de previsão aí neste objeto. Então minha mãe está me negando o peito. Ou então, no exemplo que eu vou dar logo aqui na frente, daqui a pouquinho, sobre o Vicente, na hora que eu entro no quarto, daqui a pouquinho vocês vão ouvir esse exemplo. Ele esperava a mãe, mas ele me vê, e ele sente raiva deste objeto, deste outro, que impede a satisfação de acontecer. Ou a gente pode sentir raiva, quando a gente vai ficando maior, do vizinho, raiva de Deus, raiva do destino, raiva das urnas, raiva de, sei lá, de qualquer coisa que seja, de entidades mágicas, enfim, a gente vai localizar em objetos. Nesse comecinho da vida aí, ainda não é raiva. É uma elevação de tensão mais difusa, um desconforto que esse bebê não consegue localizar ainda. Mas ele chora, ele tem uma irritação, que aos poucos vai virando raiva. Estou só sendo bem rigoroso, assim, eu vou continuar falando como se isso fosse raiva depois dessa interrupção.
A gente poderia dizer que sim, mas dentro da neurociência afetiva e da neuropsicanálise, que não são nossas ideias de referência, isso não é exatamente raiva ainda, é só um erro de previsão de uma necessidade não satisfeita, tá bom? Segue aí, gente, desculpa interromper. Tchau. Ele faz isso aí porque ele tem a esperança ou a fantasia de que essa necessidade dele possa ser satisfeita naquela hora ali, né? Então ele berra porque ele quer que a mãe venha, né? Então você berra assim porque ele quer que isso se resolva. Então essa raiva, né, que talvez fosse aí uma fase do luto, como a gente diz, a negação, que é simplesmente não consigo lidar com a ideia de que isso não esteja sendo satisfeito. Primeira fase, depois a raiva, né? Então essa raiva, essa descarga aí muito intensa seria essa segunda fase do luto, se a gente fosse considerar as fases certinhas, né? Como se elas acontecessem assim, elas não acontecem de forma linear, mas a gente poderia pensar assim, né? Nesse momento. Então a gente pode pensar tanto no luto adulto, que tem essas fases, quanto no processo de desenvolvimento infantil. Então a primeira reação nessa fase da primeira infância aí é a raiva, né? A descarga da raiva. E aí, porque ele tem justamente a ideia de que isso possa ser resolvido, né? Então, ele vai fazer essa descarga, que é uma maneira uma maneira alostática, uma tentativa de resolução no mundo da necessidade do desvio homeostático dele. Então, essa raiva aí vai funcionar, essa descarga, esse comportamento, sabe, esse berro aí vai funcionar como uma tentativa de satisfazer aquilo que está em desvio. Fácil de entender, né? Só que aí, à medida que a vida vai passando, essa pessoinha começa a entender que tem coisa que não vai ter jeito, né? É difícil pra caramba de entender isso e aí entra um ponto já fundamental. Então você vai começar a fazer uma passagem entre essa raiva muito intensa aqui e uma certa compreensão da realidade, que o Freud vai chamar de princípio de realidade. Isso aqui é o princípio de prazer, essa coisa tem que ser agora do meu jeito, princípio de prazer. O princípio de realidade é uma compreensão de que as coisas dão trabalho, às vezes não são do jeito que a gente gostaria que fossem, às vezes elas demoram mais tempo. O conceito de adiamento aí é muito importante. Não é na hora que você quer, do jeito que você quer. Você tem que fazer uma negociação com a realidade. Princípio de realidade. Um texto do Freud muito legal. Os 2 princípios do funcionamento psíquico. Está embaixo, se você quiser ler. Mas enfim, a ideia básica é um pouco essa, né? Então aí você vai começar a compreender um pouco melhor a realidade e assim você vai fazer uma espécie de luto, né, dessa sua necessidade aqui. Você fala, putz, não rolou e tal. O que ajuda nessa hora? O que faz isso ser possível, né? O que faz isso ser possível é o acolhimento, é o amor, né? Então, por exemplo, o Vicente, ele quer a mãe dele numa hora lá, não é nem que ele esteja com fome, mas ele, enfim, quer a mãe. E aí eu entro no quarto, vamos dizer assim. Eu não sou a mãe dele, né? E ele fica com raiva quando me vê. Não que ele não goste de mim, ele gosta de mim, mas ele não gostaria de mim naquela hora, né? Ele queria uma outra coisa. Então, na hora ele fica com raiva, mas aí eu abraço ele e tal, e esse acolhimento, né, esse sistema de vínculo aí, essa descarga de um mu-opioide, né, uma endorfina, relaxa ele um pouquinho. Então, através do acolhimento, ele vai conseguir, aos poucos, lidar com essa frustração dessa necessidade básica, né? E tem uma descarga boa e uma coisa assim, tá, tudo bem. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. E, muito importante, eu não morri, né? Então, essa sensação que nega uma impressão básica, que é assim, se eu não tiver aquilo que eu preciso ter naquela hora, eu vou morrer, né? Por isso que a gente tem essa descarga assim tão intensa, ela tem uma razão evolutiva que é de mais ou menos de ajudar a nossa sobrevivência, né? Então a gente tem tudo isso que acontece, fica ruim pra gente saber, pra gente correr atrás, né? Pra gente protestar pra conseguir o que precisa, entende? Não é à toa que você se sente mal, como eu sempre digo, não é do nada, você não tem que fazer desaparecer isso, não é isso. Você sente pra você protestar pra conseguir o que você quer. E aí, nesse sentido, o acolhimento, né, esse contornar, que entra numa fase de negociação, aí não temos, mas temos isso, mas será que tem, mas será que não tem, né? Então você vai fazendo uma passagem dessa fase muito primária, muito primitiva aí dessa história, para uma negociação, né, a outra fase do luto, a barganha, para chegar numa certa tristeza, né? A tristeza que a gente sente já é um processo assim mais evoluído, assim, vamos dizer assim, tanto se a gente for pensar nas fases do luto, quanto se a gente pensar no desenvolvimento, né? É a posição depressiva, né? Como diria Melanie Klein, né? Então você passa de uma posição esquizoparanoide, que vai assim, vamos dizer assim, lidar com a realidade de um jeito assim muito rudimentar, alucinar uns troços, jogar pra lá, projetar umas coisas, né, que não consegue olhar para as coisas e pensar assim, porra, não tem, mas enfim, tudo bem, né, não tá rolando, esse negócio que estou sentindo aqui que tá ruim, tá em mim, tá ruim, mas talvez se eu conseguir uma outra coisa, ou se eu fizer alguma outra coisa, talvez eu consiga resolver em algum tempo, talvez se eu trabalhar, talvez se eu fizer uma negociação com a realidade de alguma ordem, eu consiga resolver isso. Não, você só faz uma descarga aqui de muita raiva e tal. E aí você vai passando para essa posição depressiva aqui, que é assim, é uma certa tristeza que a realidade não se comporta, com a ideia de que a realidade não se comporta do jeito que você precisaria que ela se comportasse, né?
Então é assim uma fase mais evoluída. E aí a gente então, dessa fase aqui, a gente caminharia para essa aceitação, né, que é a última fase do luto. Que já não é mais luto nesse sentido, né, porque você já aceitou, você já passou dessa para uma melhor. Então você já está lidando com a realidade de outro jeito. Tá, veja bem, tem uma coisa muito importante. Aceitar não quer dizer que tá de boa, né, não tô tranquilo, então não me importo, não quer dizer isso. E aceitar não quer dizer desistir. Isso é muito importante também. Então, aceitar que você não vai ter aquela coisa naquela hora daquele jeito que você quer, muitas vezes é necessário aceitar para você poder flexibilizar seu esquema de tentativa, a sua alostase, seu modelo de tentativa para tentar satisfazer de outro jeito, né? Seja mudando de objeto, seja buscando uma outra pessoa, por exemplo, né? Ou seja, se adaptando melhor àquele objeto ali. Então esse objeto não funciona assim, esse outro, né? Esse outro não funciona assim. Então se eu tentar desse outro jeito, será que rola? Então, você vai se flexibilizar. Você fala, se eu mandar uma outra mensagem de uma outra maneira, será que vai rolar? Por exemplo, será que tem chance? Não, não tem. E aí chega uma hora que você muda de objeto. Não, esse não rolou. Disse não 25 vezes, eu vou ter que aceitar, vou ter que seguir dessa para uma outra coisa, né? Então, essa aceitação não quer dizer uma desistência, não quer dizer perda de esperança, entendeu? Mas aqui o importante é entender esse caminhozinho. A gente passa de uma raiva, de um protesto intenso, que considera que aquilo vai rolar, tem que rolar, para um processo de negociação e um processo de um certo entristecimento, de como o Vicente às vezes fica comigo, ele fica triste e tal, eu falo, não vai ter minha mãe, mas aí ele se acolhe lá e ele fala assim, pô, é ruim e tal, mas ele dorme, não tá tudo bem, não é tão grave, não é a mãe, mas é um pai que é, né, é bom também, não é tão ruim assim, né? Então, daqui a pouco vai ter a mãe, daqui a pouco a mãe volta, e aí você aprende assim, negociar com a realidade. E aí você vai aos poucos enriquecendo suas estratégias, né? Você vai aprendendo que cada objeto se comporta de um jeito, que cada pessoa é de uma maneira, que você vai ter que falar de um jeito com uma pessoa, de outro com outro, que num ambiente é assim, no outro ambiente é assado, num ambiente você pode se colocar assim, no outro você tem que se colocar de outro jeito. E aí você vai amadurecendo, né? Esse é o processo, né? Você vai ganhando mais ferramentas alostáticas para satisfazer aquelas suas necessidades básicas, entendeu? Então, esse seria, assim, vamos dizer assim, o processo de amadurecimento. Em larga medida, o meu trabalho com quem eu atendo, muitas vezes, tem três partes do trabalho, eu considero assim, de alguma forma. Uma é entender os nossos modelos de repetição, que é, assim, talvez a parte mais importante do trabalho, é por que dá sempre errado desse jeito para você? Qual foi o aprendizado que você automatizou, assim, que não funciona na realidade, né? Que está automatizado com esses objetos infantis e que você repete sem perceber como é que os objetos adultos são, né? Então esse aprendizado é compreender essa lógica, que eu chamo de um certo enunciado, que eu chamo de enunciado narcísico de funcionamento, como é que cada um funciona, né? Então, essa é uma parte. Compreendendo isso, uma outra parte é tentar assim, vamos tentar novas estratégias. Então, se isso não funciona, é tentar conseguir o que a gente precisa, satisfazer as necessidades, tentar se adaptar à realidade, tentar ser flexível, né? Isso é parte muito importante, tentar de novo, como eu falo sempre, tentar de novo, falhar melhor, né? É uma frase do Beckett, Samuel Beckett, enfim, é uma frase dele, essa, tentar de novo, falhar melhor. É muito importante para o nosso trabalho aqui. Então, você vai tentar de novo. E nisso, você pode falhar de novo. Então, a terceira parte do trabalho, muito importante, é aprender a falhar, é aprender a perder, né? Nesse sentido, literalmente. Puta, não rolou, não deu certo, não funcionou, não rolou. E aí, quando a gente aprende a perder, tem aí uma resposta para a nossa pergunta inicial, por que para algumas pessoas é tão difícil isso? Quando a gente aprende a perder, a gente tem que entender duas coisas básicas, né? Uma é que essa derrota não aniquila a gente, então que a gente não é o bebê que se não conseguir o peito morre, né? Então não consegui aquilo, mas vou sobreviver. Para isso é fundamental passar por esse adiamento, por esse low point, como a gente chama na narrativa, né? por essa barriga, assim, por esse lugar lá embaixo, assim, entrar lá embaixo, ficar assim, conseguir sair o fundo do poço, conseguir sair. Você precisa passar, para você entender que você sai, né? Então você precisa passar por isso. Para isso, o acolhimento, como eu expliquei lá com o bebê lá atrás, é fundamental. Eu falo, estou aqui com você, vamos junto. Essa é a função do terapeuta, do amigo, né? Dos campos de vínculo, né? Então, estou aqui com você, vamos junto. Essa é uma parte fundamental da história, né? E aí, outra parte que é fundamental, e essa tem a ver com uma explicação do porquê que para algumas pessoas é tão mais difícil, né, perder do que para outras. Isso tem a ver com o momento que a gente está vivendo, assim, agora politicamente falando, né? Por que, assim, quando, por exemplo, uma pessoa me perguntou isso, eu tinha uma boa pergunta, assim, quando o Haddad perdeu em 2018, a resposta geral, assim, a resposta como imagem que rolava, assim, mais forte era ninguém solta a mão de ninguém, um certo luto, né? Vamos ficar junto aqui e tal.
não era uma resposta violenta, né? Não era uma resposta de negação, não era uma resposta de raiva, em geral. Estou falando em geral, né? Acho que tem muitas respostas possíveis, mas pensando nesse luto agora do pessoal. De quando eu estou gravando esse vídeo, tá? Estou gravando esse vídeo uma semana depois das eleições, eu não sei como é que isso vai seguir depois, mas aqui uma semana exatamente depois das eleições, do resultado. Mas por que então para algumas pessoas o luto caminha para esse entristecimento, de alguma forma para um reconhecimento da realidade, e para outras pessoas ele fica assim no protesto, numa espécie de ameaça muito intensa que responde com raiva, agressividade, né? Uma espécie de eu não aceito que a realidade não seja do meu jeito, né? Então, por um lado a gente vai pensar sobre esse acolhimento que é necessário para que você consiga atravessar esse low point, assim, esse campo de sofrimento, de alguma forma, né? De dureza. E tem um outro elemento que eu acho que é muito importante, que é do qual a gente fala pouco. É o seguinte, várias vezes a derrota, né? A derrota pode ser só uma derrota, eu não tenho o que eu gostaria de ter, mas é assim, e aí eu tenho os campos de acolhimento para me ajudar. Mas várias vezes a derrota na vida de muita gente, ou o desvio, ou aquilo que não é do jeito que deveria ser, ou o que em mim não é do jeito que deveria ser, eu não sou o melhor aluno, eu não sou mais bem sucedido, eu não ganhei aquela disputa, o que quer que seja, isso é justamente o sinal de inadequação, né? Então, a minha derrota, vamos dizer assim, pessoal, eu não consegui o que eu queria ter, é o sinal de inadequação, porque o amor não é incondicional. O que quer dizer isso? Quando você perde e o amor é incondicional, o seu pai te acolhe e fala, tá tudo bem, você caiu, mas eu tô aqui, vamos seguir. Quando você cai, não consegue, não satisfaz o seu desejo de ir, de subir, de conseguir fazer o que quer que seja, o que quer que fosse, de chegar onde você queria chegar, da sua vitória, vamos dizer assim, perceba que eu estou falando de uma outra coisa, já não é da alimentação mais básica, né? Mas estou falando das tentativas no mundo, tá? Mas quando você cai e nessa hora você recebe um sinal de que essa sua falha aponta para uma inadequação, veja, eu não sou bom o suficiente, então o meu campo de vínculo está ameaçado, isso vira uma falha dupla, né? Não é só uma frustração que você tem, como é uma ameaça em si de abandono. E aí você começa a viver uma situação muito mais paranoica com relação aos seus próprios desvios, né? Então, o que eu não posso ser e o que eu tenho que ser. E aí isso se junta ao ideal do eu, né, pra gente aqui, como a gente fala muito. O vídeo tá embaixo também se você quiser pensar sobre isso. E o luto narcísico também. Bom vídeo para pensar sobre isso, se você quiser, tá embaixo também. Mas então, neste momento aí, e isso tem a ver, eu acho, com os campos que a gente está falando politicamente hoje em dia, nesse momento aí, o que seria só uma derrota sua, uma perda, perdi, não consegui, não deu certo, né? Falhei, por exemplo, né? Vira um sinal de desvio, de inadequação e de possível exclusão e abandono, percebe? Então, você passa a vibrar uma sensação de muito mais ameaça do que seria só a derrota. E aí você não aprende a processar as derrotas, porque processar as derrotas, como eu expliquei no começo, é um aprendizado. Processar a ideia de que a vida não é do seu jeito é um aprendizado duro, muito chato, não é bom para ninguém. O ideal seria que fosse tudo do nosso jeito na hora que a gente quer. Não é bom. Pensa bem aí, não é bom, nunca é bom. Perder, assim, não vai, que bom que eu perdi. Não, você está falando isso é uma defesa, né? Não é bom perder. Então você vai aprender a lidar com isso através dos campos de vínculo, através do abraço, através da brincadeira, que é o lugar do vínculo. Então a brincadeira, o brincar com a derrota, né? O brincar com não ganhar o tempo todo, tem a ver com saber que o vínculo está lá para te acolher. Se você não tem garantia de vínculo, você não consegue brincar com a derrota, entendeu? Não dá para brincar com a derrota. Então, quando a derrota é um sinal de que você vai ser excluído, de que você não cabe mais, então a derrota é insuportável e você não aprende a processar essa derrota, entendeu? Eu acho que muita gente não aprendeu a processar as derrotas e não aprendeu a processar coisas que nem seriam derrotas e que viram derrotas, que são os desvios da normatividade, por exemplo, né? Então você não é o mais forte, então você não é meu filho. Porque aí fala do narcisismo desses pais, né? Então, que é muito natural, muito frequente, né? Então, se meu filho não é o mais inteligente, eu não sei se eu amo ele tanto mais assim, né? Se meu filho não é o mais bonito, mais forte, mais esperto, melhor aluno, mais educado, quer que seja, ou minha filha, enfim, não importa. Eu me afasto dele. E essa criancinha aí começa a viver uma ameaça dupla, de não conseguir ser o melhor aluno da turma e de, em função disso, correr o risco de ser abandonado.
Então a derrota é duplamente ameaçadora, entendeu? É muito mais difícil de processar e ela não aprende a processar essas derrotas. Então, quanto mais segurança e quanto mais esse campo de vínculo aceita a diferença, aceita o que pode ser de um jeito ou de outro jeito, mais você aprende a processar as derrotas. Quanto menos você aceita a diferença, quanto mais tem que ser de um jeito assim, senão não cabe, senão você vai ser banido. Se você é homossexual, você vai ser banido. Se você é desviante, você vai ser banido. Não dá, não tem jeito. O desvio é muito mais insuportável, entendeu? E aí vira uma derrota dupla nesse sentido, né? Entendo que eu tô querendo chamar de derrota aqui, né? Nesse sentido, derrota é tudo que te desassocia do seu ideal do eu, né? O ideal do eu normativo, que vai variar de momento cultural, de família e tal. Mas tudo que te distancia do seu ideal do eu é uma derrota insuportável que ameaça o seu campo de vínculo, entendeu? Então a sua sexualidade, a sua imagem, o seu peso, a sua inteligência, o que quer que seja. O seu fracasso no profissional, entendeu? Então aí a gente não vai conseguir aprender. Gente, tudo bem? Vamos lá, fazer um adendo aqui vindo do futuro editando o vídeo. Eu pensei que tem um jeito mais fácil de explicar isso que eu estou tentando dizer. Eu acho que meu argumento está um pouco circular demais, como às vezes acontece. Vou explicar. O que eu quero dizer é o seguinte: na verdade mesmo, o que determina os desvios é o seu próprio ideal do eu, né? Nesse sentido, quanto mais intenso é o ideal do eu, ou superior, se a gente quiser, quanto mais rigoroso ele é, mais inflexível ele é, mais desvios você corre o risco de cometer. Entendeu? Então, nesse sentido, se você tiver um ideal do eu mais light, mais leve, mais tranquilo, mais sossegado, você está menos ameaçado de fazer desvios, né? Então, você está menos ameaçado de errar. Menos erros são possíveis, você pode ser de muitos jeitos diferentes e tá tudo bem, a gente vai seguir. Isso não configura, não constitui um erro em si, né? Nesse sentido. Então, a vida é um pouco mais tranquila nesse sentido. Você, mesmo coisas que são derrotas independentes do ideal do eu, assim, que você constituiu como derrotas, tipo, eu queria tal coisa, porque você desejou aquilo, mas que não tem a ver com a figura dos seus pais que estão te cobrando isso, podem ser acolhidas de jeitos mais tranquilos, né? Porque a formação do ideal do eu é uma coisa assim complexa, como é que se dá? Não são só os pais, né? Tem o campo cultural, tem o social, tem um monte de coisas, né? Mas se essas figuras aí te acolhem mais naquilo que poderiam vir a ser desvios, os desvios, tecnicamente, deixam de ser desvios e viram só características, entendeu? Então passa por aí também o que eu estou dizendo. Espero ter dado para entender melhor agora. Tchau, gente. Até já. Então, resumindo muito, para você conseguir aprender a processar as derrotas, você precisa de campos de vínculo que não te ameacem de abandono quando você falhar, ou quando você desviar daquilo que seria o seu ideal do eu. Porque você precisa compreender qual é o seu ideal do eu, né? Então, quando isso acontece, a gente retorna para esse modelo de resposta muito mais primário, que é um modelo de resposta assim, antes da fase do princípio de realidade. É um modelo de resposta assim, bem narcisistão, assim, não pode ser assim, não pode ser assim, que é uma defesa, é medo, né? Porque se for assim, eu posso desaparecer, né? Você não entende que a realidade pode se comportar de maneira diferente e que você vai conseguir negociar com isso, que você vai conseguir sobreviver. Você não consegue entender isso. Você não aprendeu a entender isso. Então, várias vezes a gente tem que achar um jeito de nos ensinar a perder, né? E para que isso aconteça, os campos de acolhimento são fundamentais. Que você possa perder e alguém vai olhar para você e falar, tá, tudo bem, a gente perde mesmo. Você não vai ser expulso de casa por conta disso, desse seu desvio do ideal do eu. Tá bom? Espero ter ajudado aí. A gente se vê na nossa live da autoescrita, todos os sábados às 11 horas, para a gente pensar mais sobre os nossos modelos, nossos aprendizados, como é que a gente funciona. E tudo que eu disse tá embaixo, que eu citei e tal, para a gente pensar, tá bom? Tchau, gente. Obrigado. Tchau.